Para Isto É desta semana, a editora Solange Azevedo fez uma reportagem que mostra que casos de crianças devolvidas à justiça pelos pais adotivos ou guardiões estão se tornando cada vez mais comuns no Brasil. Confira a seguir 3 depoimentos de crianças que já viveram esse drama. Quantos anos você tem? 11. E por que você está aqui no abrigo? Porque eu fui adotado, mas não deu certo. E por que não deu certo? Porque os filhos dela tinham ciúmes de mim com ela e me agrediam. Eu fugi da casa dela, aí eu fui lá para Parelheiros, no Conselho Tutelar, e o conselho me mandou para o fórum. Mas você falava para ela que os outros filhos batiam? Falava. E o que ela fazia? Nada, porque ela não acreditava em mim. E você gostava dela? Gostava. E ela era casada? Não, solteira. Eu sabia que eu já tinha passado por um abrigo e eu achei que se eu viesse para cá eles me acolheriam de novo. Meus pais biológicos, minha mãe é alcoólica e o meu pai, ele é casado com minha madrasta que me batia também. Você gostaria de conversar com essa senhora novamente? Que queria te adotar? Não. Era difícil para você chamar ela de mãe ou foi natural? Natural. Ele te falava alguma coisa? Falava, ele me chamava de bastardo. E você sabe o que é bastardo? Fiz que não tem mãe e pai. E como é que você se sentia quando ele falava isso para você? Humilhado. Quando ele te batia, você revidava? Não. Você tem medo de que se você for adotado de novo, pode acontecer isso de novo? Tem. Quantas histórias desse tipo você já ouviu? Olha, eu já ouvi histórias de... antes de eu chegar aqui já teve algumas histórias, já teve 3 casos que antecedem a minha chegada ao abrigo e desde que eu cheguei nós temos 5 casos nesse período de 1 ano e 8 meses. Quantos anos você tem? 8. E por que você está aqui? É porque eu morava na rua, aí minha mãe me bateu de pau. A gente foi pro monte de abrigo, eu e o Lelê foi pro monte de abrigo, aí depois foi pra lá no Girassol, aí depois eu fui adotada. Você falou que o seu pai adotivo não aguentava seu choro e sua bagunça. Mas você fazia mesmo muita bagunça? Eu fazia mais ou menos bagunça. Que tipo de bagunça? É como bater nos meus irmãos, ficar desobedecendo a mamãe, ficar xingando todo mundo. Isso que era mais ou menos. E quando eles me viam feliz assim, eles brigavam do mesmo jeito comigo. E você tem medo de, se você for adotada de novo, de acontecer de novo? Uma devolução? Eu faço bagunça, mas eu conto o que eu faço. Eu conto e depois as pessoas falam assim que eu não conto nada, que eu falo. Eles falam que eu conto das pessoas, não eu conto de mim mesmo. Eles têm uma dificuldade muito grande de fazer novos vínculos, de se vincular com outras pessoas, né? O medo é tão grande de você se vincular e de repente se romper, né? Que é melhor eu não me envolver, ficar distante, porque pode se repetir. E às vezes para ser adotado novamente acontece isso. Eles acabam não acreditando numa nova possibilidade, né? Se já foram devolvidos uma vez, quem me garante que eu não vou ser devolvido de novo?
Porque já é um segundo abandono, né? Sim, tem o primeiro, que já é inevitável, que é da mãe biológica, por algum motivo, não importa qual seja ele, já tem registrado que existe um abandono. Então, daí se adota, devolve, é um segundo abandono. Aí vai para um abrigo, às vezes acontece o quê? Aqui nos lares a gente tem mães sociais. E aí, às vezes, essa mãe social também fica um período e, às vezes, por N motivos, chega a sair do abrigo, é mais um rompimento. Então, mais uma vez, existe uma perda. Então, a gente percebe que, assim, eles têm muita dificuldade de estabelecer novos vínculos afetivos, até mesmo como uma forma de se prevenir, né? Para não sofrer novamente. E isso acaba dificultando uma nova adoção, com certeza. A gente tem que trabalhar incessantemente uma nova possibilidade para que eles acreditem que realmente isso é possível, sim, e que pode dar certo. Quantos anos você tem? 10. E por que você está aqui no abrigo? Por causa que não deu certo na casa da minha madrinha. Que meu irmão brigava bastante. Brigava com você? Nós dois. E por que essas brigas aconteciam? Porque um irritava o outro. Quanto tempo você morou com a sua madrinha? 6. 6 anos? E você gostava? Aham. Por que você foi morar com a sua madrinha? Por causa que a minha mãe morreu. E você quer ser adotada por uma outra família? Quero. Mas você ainda quer encontrar a sua madrinha de novo? Uhum. Quando você saiu de lá, na casa da sua madrinha, o que eles te falaram? Que ia sentir saudade, essas coisas. Pensei que não ia acreditar Como é que você queria que fosse sua vida? com ela. Com ela. Mas o que dá para ser feito com os casais que estão disponíveis para adotar uma criança, para que eles sejam mais preparados, para que eles, de repente, não idealizem tanto a relação com a criança? Idealizar algo perfeito, isso não vai existir nunca. Ninguém é perfeito, né? A gente, quando lida com o ser humano é uma caixinha de surpresa. É único, não existe ser humano igual, né? Todos têm a sua individualidade. Eu acho que eles precisam, em primeiro lugar, entender que a adoção não é caridade, não pode ser de forma nenhuma um ato de caridade, um ato de salvar relacionamento. Não se consegue, às vezes tem casais que, por não conseguir gerar filhos, então acabam optando porque não existe mais saída, né? E então o desejo de ser pai é muito grande, mas tem que ver se existe amor. Se não existe amor verdadeiro, não adianta. Ele tem que estar disponível, porque ele pode enfrentar muita barreira. Todos nós enfrentamos. E isso acontece com todo mundo, não é só com quem adota.